Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta terça-feira, 23 de setembro. Hoje é aniversário do ex-presidente Michel Temer. Está completando 85. Somos de 1940, só que ele nasceu 2 meses antes de mim. Mês que vem seria o Pelé. Temer se envolveu aí no fim de semana com Paulinho, com Michel Temer e com mais gente. Eu postei no X uma foto que aparece uma perna. A única informação é que o dono daquela perna tem mau gosto, é deselegante, que ele está com um sapato marrom e meia preta. Mas tem mais um que tirou a foto também. O Temer, ontem, falando para uma plateia da Faria Lima, disse que tem que começar tudo de novo, talvez por causa da reação de domingo. E o Paulinho, o deputado Paulinho, hoje foi a partidos, começou pelo PL, recebeu muitas críticas, perguntaram se ele é do Supremo ou é da Câmara, que quem trata de dosimetria é a Justiça, não é a Câmara, que a Câmara trata de anistia mesmo. E depois houve algumas afirmações que o líder Sóstenes achou injuriosas, acabou pedindo desculpas para o Paulinho. Mas vamos ao assunto de hoje, em que Trump ganhou o dia, né? Vamos lá. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, dizem que foi uma jogada de mestre em marketing de Trump. Se encontrou com Lula, Lula já tinha feito o discurso, ele não tinha feito ainda, e ele disse que um olhou para o outro, se abraçaram, e ali pintou um clima, uma química, se abraçaram, conversaram durante 39 segundos, e combinaram uma conversa para dentro de uma semana. E ele disse que, vou ler aqui as coisas que ele disse, parece um cara legal, ele gosta de mim e eu gostei dele, só faço negócios com gente de quem eu gosto, quando não gosto não faço. Por 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal. A porta-voz que estava com ele disse que foi espontâneo, que não foi nada planejado e que realmente Trump sentiu isso. Mas com isso desmontou um bom trunfo de Lula, que era ter um embate, né? Ele não quis conversar com Trump nenhuma vez. Todo mundo que recebeu as tarifas tomou a iniciativa, ligou para o presidente dos Estados Unidos e negociou de alguma forma, cedeu algumas coisas e tal, mas enfim, acertou, como fez a presidente esquerdista do México, né, que recebeu acho que 50% também, e se comprometeu a não deixar mais passar droga nem imigrante ilegal. Né, e resolveu. E Lula ficava, se quiser ele liga, se quiser ele liga. Claro que ele não vai ligar. Os 50% de tarifa é o bode que ele botou na sala, esperando que o dono da sala vá falar com ele para acertar as pontas, né? Mas, enfim. E aí, Lula estava... Bato em Trump, bato no dólar, falo no Sul. Está cheio de gente. China virou Sul, né? Se sente meridional. A Rússia se sente meridional, né? Ficou todo mundo à força do Sul, ficou com a África do Sul, e bate em Israel, né? Mas enfim, agora vai ter que conversar com Trump. E Trump, com essa simpatia toda, tirou as armas de Lula, tomou a iniciativa. Tanto que fez um discurso sereno, sem dar nenhuma resposta ao discurso anterior de Lula contra Israel,
dizendo que as sanções são não há justificativa para medidas arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. Justificou a condenação de Bolsonaro. Não tocou em Moraes, nem Trump. Mas, enfim, agora o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, já foi instado a dizer como é que vai ser esse encontro. Ele disse agora que vai ser via digital. Agora é via digital, mas quem sabe, né? Eu acho que Janja gostaria de ficar em Nova York para esse encontro, ficar com Lula lá, né? Talvez Lula volte. Vamos ver em que ponto essa conversa pode esquentar. Está cheio de gente com medo. Ele vai fazer o que fez com o Zelensky. Expor na frente de todo mundo. Aliás, o discurso de Trump defendeu muito os interesses da Ucrânia. E os limites, a soberania da Ucrânia, o território da Ucrânia. E foi bem crítico contra a Rússia. Está em jogo essa questão palestina, que Lula apoiou muito, o presidente, o Macron também, reconhecendo o Estado palestino como se fosse uma novidade. Isso é lá de 1993, nos acordos entre Israel e a Organização da Libertação da Palestina. Só que o Hamas tirou a Organização da Palestina para aniquilar com Israel. A Organização da Libertação da Palestina, de Yasser Arafat, reconhece o Estado de Israel. E, com isso, é também reconhecida o direito da Palestina ser um Estado, tanto que começou já com a Autoridade Palestina, que tem embaixador aqui em Brasília. Eu conheço o embaixador, está aqui há muito tempo. Né? Mas, enfim, Portugal reconheceu, aí eu ouço o deputado Bruno Nunes dizendo que a Assembleia da República não decidiu nada sobre isso, que o ministro de Relações Exteriores de Portugal falou por conta própria, que Portugal reconhece, que não há uma decisão de Estado a respeito disso. Então, a política que se derrama lá na ONU. Bom, o deputado Hugo Mota bloqueou a questão de Eduardo Bolsonaro ser líder da minoria, né? Líder da minoria é o líder do maior partido de oposição, só do partido, né? O bloco, sendo que o líder da oposição é maior, né? É o líder, é a liderança de toda a oposição. Mas, e agora, Hugo Mota disse que não, foi uma decisão técnica, né? Ele consultou a consultoria jurídica da Câmara para tomar essa decisão e agora o assunto já está na Comissão de Ética para verificar se vão esperar que faça um terço de faltas ou não para cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. E, aliás, Lula tem a oportunidade de conversar sobre esses assuntos com Trump, né, para mostrar que o embaixador lá não é o Eduardo Bolsonaro, e sim o Lula. Né? É uma chance que ele tem. Né? Bom, uma outra questão, lá no Senado, né, foi a Câmara, vocês estão lembrados, aprovou a emenda constitucional da blindagem dos deputados, ou seja, os deputados se defendendo do Supremo. É dirigido ao Supremo isso. Eu acho que basta o artigo 53 da Constituição. Deputados, senadores são invioláveis civil e criminalmente por quaisquer palavras, ou votos, ou expressões, enfim. Eles são invioláveis. Mas não se obedece, não acontece nada. Né? Mas, enfim, aí no Senado, Alcolumbre, o relator Alessandro Vieira e o presidente da Comissão Especial, Otto Alencar, vão enterrar essa lá no Senado. Né? E também está lá, assim como Alcolumbre,
congela os pedidos assinados por mais da metade dos senadores de impeachment de Moraes, por exemplo, Moraes entre outros. O parecer do jurídico da Câmara diz que, estando fora do país, o líder é apenas um simbolismo que contraria as normas regimentais. Por falar nisso, como vocês sabem, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria-Geral por coação, que cometeram crime de coação contra a justiça no processo de Jair Bolsonaro, que foi condenado. Então, a coação, suposta coação, não teve nenhum efeito. É um crime que não causou prejuízo à justiça. Enfim, essas coisas não surpreendem mais ninguém, né? E, por fim, eu queria ler para vocês, eu recebi de um amigo que é padre, lá na Amazônia, lá dentro da Amazônia, e ele me diz o seguinte: o governo afirmou que tirou milhões da pobreza. Será que é mesmo? Neste dia 25, neste domingo do tempo comum, na primeira leitura do profeta Amós, ele faz advertências severas para não se explorar os pobres. Creio que essas grandes afirmações do profeta são de suprema utilidade para o nosso tempo, pois se explora ao pobre com finura, astúcia e maldade, como os descontos nas minguadas aposentadorias, servidores com salários poupudos põem a mão no dinheiro do necessitado. Outro tema sério, o governo diz que tirou 30 milhões da pobreza. Porém, como pode ser verdade isso, se vai destinando bolsas diversas, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Energia, há uma contradição. Se tirou da pobreza, por que precisa da Bolsa? Se de fato tirou da Bolsa, não há necessidade de programas de ajuda. Será que aqui também não há uma sutil exploração do pobre? Por que essas ajudas sem critério? Porque colocam as pessoas numa atitude de inércia e acomodação. Poderiam trabalhar, porém é mais fácil e cômodo comer o pão com o suor dos outros. Todos conhecemos o ensinamento bíblico: comerás o pão com o suor do teu rosto. Não queremos anular o ensinamento básico de Cristo, de aliviar, ajudar os necessitados, para que se promovam, que caminhem em pernas próprias. Pega a tua cama e vai para casa. Lembram disso? É menos o João, Marcos, Lucas e Mateus. A história do paralítico, que estava deitado numa cama na rua, pedindo esmola. Jesus o curou e disse: pega a tua cama e volta para casa. Vai trabalhar. De Brasília, Alexandre Garcia.